Eu acho muito importante e significativo iniciarmos uma nova legislatura com a concessão de títulos de doutor honoris causa a uma personalidade a qual passaremos a apreciar aqui nesta sessão, e já inicio agradecendo a iniciativa da presidência desse conselho em nos proporcionar essa apreciação de título. Relato para a concessão do título de doutor honoris causa para Ney Braz Lopes. É uma responsabilidade histórica e imensa honraria participar como relatora do ato acadêmico-político, simbólico e emblemático que realizar-se-á hoje neste egrégio Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, CESEP-UERJ, onde será submetida a proposta de concessão de título de doutor honoris causa à personalidade da estatura, história singular de vida e contribuição artístico-cultural, da magnitude acadêmica e diversidade das dimensões de Ney Braz Lopes. A importância dessa titulação para um homem negro, atuante na luta contra-hegemônica, contra o racismo estrutural e comprometido com a constituição de instrumentos e peças que forjam um lugar de fala, com ênfase na cultura africana e afro-originada, constitui um ato político consciente da comunidade acadêmica da universidade pública e um posicionamento explícito pelo reconhecimento da urgente e atrasada democracia racial e proporciona um debate exemplar para toda a sociedade, reconhecendo que o racismo estrutural, praticamente naturalizado pela fala de diversas autoridades de todas as dimensões em nosso país, este também está estampado até mesmo nos números do rol de títulos honoris causa conferidos pela nossa universidade, onde consta, do total de 43 agraciados, apenas 3 são negros. Em números relativos, são menos de 10% de homenageados negros num país em que a população é 54,9% negra e parda, fonte IBGE 2016. Conclamo a reflexão de todas e todos para a incongruência de tal constatação. Numa universidade pioneira em cotas raciais, nossas honrarias são mais de 90% conferidas a brancos. Reflexo expressivo do racismo da nossa sociedade. É imperioso encararmos de frente a questão racial, historicamente minimizada e tratada como inexistente por alguns. Em toda e qualquer discussão da universidade, o tema estará perpassado transversalmente pela história que exila, apaga e silencia a contribuição para o conhecimento de intelectuais, homens e mulheres negras. São mais de 5 séculos de apagamento da história da população negra no Brasil e da edificação de estátuas e narrativas de homens brancos, colonizadores e escravizadores. Ney Braz Lopes, como pôde-se verificar na apresentação de proposta de concessão de título de doutor honoris causa, índice SEI 19986960, por iniciativa do magnífico reitor, professor Ricardo Lodi Ribeiro, tem em sua trajetória de vida, desde seu nascimento, no subúrbio carioca, e passando por todas as suas manifestações intelectuais e artísticas, como compositor de samba, pesquisador concentrado na cultura afro-brasileira, além das diversas e significativas funções junto a movimentos culturais afrodescendentes, tem colaborado de forma determinante em diversas frentes de luta que oferecem reflexões em diversos campos do conhecimento, sempre comprometido com a superação do racismo e a elevação da riqueza das culturas afro. Sua contribuição na área da literatura, bem como o reconhecimento e incentivo aos estudos culturais e linguísticos, seu impacto jurídico, político e social, demonstrado em suas obras,
constituem substrato importantes de resistência e empoderamento da população negra em sua luta cotidiana contra o racismo estrutural e na promoção e no resgate dos saberes e costumes africanos. No ano em que, na UERJ, a partir do AEDA 82 de 2020, que institui o ano comemorativo 2021, elegendo Paulo Freire como personalidade a ser homenageada por ocasião de seu centenário, e estando a sessão de hoje, 5 de agosto de 2021, sendo realizada há poucos dias da 7ª Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro, onde, em ato de resistência, restauraram, em 24 de julho de 2021, os rostos de 9 mulheres negras borradas de branco como ato de ódio e perpetuação do racismo estrutural. E há poucos dias da inauguração do mural Lélia Gonzalez, em nosso campus Maracanã, uma iniciativa dos estudantes negras, das estudantes negras e negros, que por unanimidade deliberaram o texto da carta à UERJ, entregue simbolicamente naquele ato ao magnífico reitor da UERJ, professor Ricardo Lode Ribeiro, onde afirmam a UERJ ser pioneira ao se tornar a primeira universidade do Brasil a adotar o sistema de cotas raciais para ingresso de estudantes negras e negros para o ensino superior, com seu marco gravado em 2002, e a partir deste ter se tornado símbolo de luta na promoção da igualdade racial, na luta contra o racismo e pela emancipação do povo negro, tendo resistido aos ataques sofridos pelos setores da elite conservadora do país, que se negam a abrir mão de seus privilégios históricos, parte constituinte das relações sociais do Brasil e por meio de sua hegemonia branca. Logo, definir-se é um status importante de fortalecimento e de demarcação das possibilidades de transcendência da norma colonizadora. Os títulos de honraria acadêmica devem ser destinados com reconhecimento das diversidades, das representatividades, das multiculturalidades e interseccionalidades. A contribuição intelectual, cultural e o posicionamento dos militantes em defesa da população negra representam e impulsionam os intensos fluxos interculturais e multidisciplinares resultantes de eventos como as lutas pelos direitos civis, os processos de descolonização nos países africanos e as lutas contra os regimes ditatoriais na América Latina, onde se demarca um lugar de fala, uma reparação, um resgate, uma busca pela democracia racial. Ney Braz Lopes, notoriamente conhecido Ney Lopes, carioca, compositor, escritor, intelectual e conferencista. São múltiplos adjetivos que não cabem em tamanha grandiosidade e riqueza para a nossa cultura popular, como homem das artes, das letras e do pensamento, dado a sua incessante e densa contribuição ao longo de várias décadas em pesquisa e difusão de ideias acerca do lugar diferencial dos negros e negras nesta sociedade, que ainda insiste em manter, ainda que de maneira velada, o racismo ao invisibilizar práticas mais africanizadas na cultura carioca e no subúrbio. O que mais justifica a outorga do título de doutor honoris causa a Ney Lopes é que, com muito talento e genialidade, ele pensou o Brasil a partir de sua dedicação à cultura dos subúrbios, à cultura africana e afro-brasileira. Todos os seus feitos valorizam o negro, situa-se como uma figura múltipla e ímpar entre os negros brasileiros contemporâneos que estão mudando a cara desse país rumo à construção de uma sociedade nova, onde a justiça, a democracia e a igualdade não sejam apenas uma letra de lei e pronunciamento de discursos demagógicos. Nascido em 9 de maio de 1942,
no subúrbio do Rio, é o caçula de 12 filhos do pedreiro Luiz Braz Lopes e da dona de casa Eurídice de Mendonça Lopes. Família modesta, que o levou a ser admitido na Escola Técnica Visconde de Mauá aos 11 anos, já desenvolvia seu talento para as artes com maestria ao aprender a desenhar e ingressar no mundo da poesia. Ainda muito jovem, obteve o título de bacharel em Ciências Sociais da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, que naquela época ainda se chamava Universidade do Brasil. Ney Lopes tem uma bagagem literária muito rica, que abrange tanto os contos, romances e poesias, quanto os estudos africanos, lexicologias de etnias que trouxeram suas culturas para o Brasil. Em 1999, surge o novo dicionário Banto do Brasil. No entanto, o livro Banto, Maleza e Identidade Negra, publicado em 1988, foi o primeiro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, 1988. O livro Banto, Maleza e Identidade Negra foi o primeiro a identificar a centralidade das culturas de matriz banto na sociedade brasileira, estabelecendo novos parâmetros para a relação entre islamismo e negritude. Sua contribuição lhe rendeu um assento na Academia Brasileira de Letras, reconhecido pelo prestigiado lexicógrafo Antônio Ruais, ao ter um pedido de um exemplar com timbre da ABL. O Dicionário de Antiguidade Africana, elaborado em 2011, atestou de maneira didática a centralidade, anterioridade e originalidade das civilizações africanas, tendo por eixo civilizacional o modelo egípcio antigo chamado Kemet, resultado de pesquisas pioneiras do senegalês Cheikh Diop e do congolês Théophile Ombega, teóricos do afrocentrismo. Outra contribuição essencial e não menos importante foi a Enciclopédia da Diáspora Africana em 2005, que resultou em anos de pesquisa, contendo aproximadamente 9.000 verbetes sobre os mais variados aspectos da história e cultura dos afros brasileiros. Sua obra inspira e fundamenta a ação de muitas gerações, geração inteira de militantes negros e negras engajados na luta antirracista, como os livros Kitabu, o livro do Saber e do Espírito Negro Africanos e o livro O Racismo, Explicando aos Meus Filhos, de 2007. A contribuição de Ney Lopes para a valorização de filosofia e saberes africanos deveriam constar com mais recorrência nas bibliografias dos cursos universitários de todas as áreas do conhecimento, bem como em todos os níveis de ensino, tais como ensino fundamental e ensino médio. Ney Lopes foi autor de mais de 30 livros publicados, alguns traduzidos na África, Benin, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Como extensionista, ensaísta e pesquisador, vem investigando autodidaticamente as culturas africanas e cultura negra do Brasil e Américas. Seu empenho pela divulgação dessa cultura é o que o liga ao mundo do samba, primeiramente como autor e intérprete de mais de 350 composições musicais. Seu contato com o mundo do samba vem desde criança, uma vez que sua vivência está no seio familiar. Foi compositor e membro da velha guarda da Acadêmicos do Salgueiro e atuou também como dirigente da Escola de Samba da Vila Isabel. Ambas as escolas vizinhas da Terra de Noel, onde se localiza a nossa UERJ. Seu talento do samba rompeu as fronteiras com a música popular brasileira ao fazer parcerias com músicos de notória excelência, dentre eles Moacir Santos, Ivan Lins, Zé Renato, Djavan, Ed Mota, entre tantos. O samba, na concepção de Ney Lopes, também se tornou
mais politizado, com sambas e enredos tratando de questões políticas e descrevendo momentos de crise econômica nacional e regional. Vencedor do Prêmio Jabuti em 2016, Ney Lopes lembra que a música de carnaval tem por tradição a crítica social ao denunciar mazelas, frutos da desigualdade social, bem como a desconstruir versões colonizadoras por apresentar a narrativa do ponto de vista dos explorados, sempre trazendo a grandiosidade desta que consideramos a 8ª maravilha do mundo. O ERJ chegou a vez de homenagear e elevar a contribuição das Marias, Maís, Marielles, Malês e concedermos o título de doutor honoris causa a Ney Braz Lopes. Muito obrigada. Muito obrigado, conselheira Cláudia. Em discussão.